Malta é um pequeno país insular localizado no centro do Mediterrâneo, entre o sul da Itália e o norte da África. São 316 quilômetros quadrados de área total, o que coloca o país entre os menores do mundo. Já a população gira em torno de 520 mil habitantes. Pode ser pequeno em território, mas com uma relevância histórica que ultrapassa e muito o seu tamanho. Formado por 3 ilhas principais, o arquipélago sempre ocupou uma posição estratégica entre Europa, Norte da África e Oriente Médio, o que explica a forte influência de diferentes povos ao longo dos séculos. Colonizada por fenícios, dominada por romanos, ocupada por árabes e mais tarde governada pelos Cavaleiros da Ordem de São João e posteriormente pelos britânicos, Malta reúne uma combinação única de heranças culturais e arquitetônicas. Essa diversidade está presente tanto nos monumentos históricos quanto no idioma, na gastronomia e no cotidiano do país. Neste vídeo você vai conhecer alguns dos principais pontos turísticos de Malta, entender a importância histórica do arquipélago e descobrir por que este pequeno país se tornou um dos destinos mais interessantes da Europa. Portanto, sejam bem-vindos a Malta. E a gente começa o nosso roteiro aqui em Malta, circulando um pouquinho por Valletta, que é a capital do país e também uma das menores capitais da Europa. E não só da Europa, Valletta, a capital de Malta, é uma das menores capitais do mundo. Espremida em uma península entre 2 portos naturais, a cidade foi fundada em 1566 pelos Cavaleiros da Ordem de São João, logo após resistirem ao Grande Cerco de Malta. O nome é uma homenagem ao grão-mestre Jean Parisot de Valette, líder da resistência que mudou o rumo da história da ilha. Mesmo com pouco mais de meio quilômetro quadrado, Valletta foi uma cidade pensada nos mínimos detalhes. Suas ruas seguem um traçado em grade, algo inovador para o século XVI, que ajuda na circulação de ar e torna as caminhadas mais agradáveis, mesmo em dias mais quentes. Hoje, explorar Valletta é como caminhar por um verdadeiro museu a céu aberto. As construções em pedra calcária, as varandas coloridas e as ruas estreitas revelam séculos de história a cada passo. E, gente, essa aqui na esquina é a Basílica de Nossa Senhora do Monte Carmelo, é aquela que a gente consegue visualizar a cúpula bem de longe aqui em Malta, né, que é um dos cartões postais aqui de Malta. Vou mostrar um pouquinho como é lá dentro para vocês. E apesar de parecer que é super antiga, ela foi construída entre 1958 e 1980 e foi consagrada em 81. Porque aqui já existia uma outra igreja que foi seriamente danificada durante a Segunda Guerra Mundial e aí no lugar dela construíram essa atual igreja. Parece que é super antiga, mas não é.
E como durante muito tempo Malta foi colônia dos britânicos, a gente ainda encontra alguns elementos, né, bem britânicos aqui na cidade, né, aqui em Valletta e também em Malta, né, de uma forma geral. Tem cabine telefônica, tem caixa de correio. E essa daqui, gente, é a igreja de São Paulo, só que ela está fechada para visitação agora. Ela fica bem do lado da igreja das Carmelitas, olha, de Monte Carmel ali atrás, a gente acabou de visitar, tá? E vamos continuar circulando aqui por Valletta. E como eu disse, Valletta é muito pequena, você conhece a cidade inteira em questão de 2 horas no máximo. E uma das características mais marcantes da arquitetura daqui de Malta são as galnariz, são essas varandinhas construídas em madeira para garantir privacidade, né? Que é uma herança da cultura moura, da arquitetura moura e mediterrânea, que é inspirado nas mashrabia, né? Que são as varandinhas árabes que a gente encontra em alguns lugares do norte da África e até do Oriente Médio. E para todo lado que a gente olhe, especialmente aqui em Valletta, a gente encontra essas varandinhas, né? Esses balcões que são muito bonitinhos. E tem eles em souvenir, tem imã de geladeira, é muito bonitinho, né? E, gente, agora aqui na beira do mar, quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós estamos em Valletta, né, a capital de Malta. Aqui, nessa ponta dessa península, é St. Julian's, que é outra cidade daqui de Malta. E mais aqui no meio é Sliema, que já é outra cidade. Então, todas as cidades são muito coladinhas assim uma na outra e às vezes a gente não sabe onde começa uma e termina a outra, tá? Aqui novamente os balcões, né, que eu expliquei para vocês lá atrás. Olha como são lindos, 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 lindos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que até mesmo as construções mais novas, como esses predinhos aqui, olha, residenciais, eles têm a mesma cor, usam a mesma pedra dos prédios antigos, né? Que é uma rocha abundante aqui em Malta, né? E que não destoa do conjunto urbano. Porque aqui em Malta existe uma escassez de recursos, né? Existe escassez de água, de energia elétrica, né? Obviamente também de materiais de construção. Inclusive Malta só produz acho que 20% do que é consumido aqui, né? Afinal de contas é uma ilha muito pequena, o clima aqui é muito particular, né? Então tem essas peculiaridades. Essa aqui é a entrada de Valletta, aqui é a fonte do Tritão, tá? E a cidade começa aqui. E desse lado fica o terminal de ônibus, de onde saem os ônibus tanto para o aeroporto quanto para as outras cidades, né? Outras vilinhas daqui de Malta. E aqui tem uns quiosques, né, que vendem comida e vendem uma pizza aqui que é sensacional e custa €1,50, tá? Então fica a dica para vocês. E andando aqui por Valletta, o que a gente mais encontra na cidade são essas antigas fortificações. Esse aqui, por exemplo, é o Forte San Elmo, que fazia parte do mecanismo, né, de defesa daqui de Malta, seja nos séculos 17, 18 e até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, já que nessa época, Malta fazia parte do Império Britânico e era um ponto muito importante para a marinha britânica aqui no meio do Mediterrâneo. E o Forte San Elmo foi construído em 1552 pela Ordem dos Cavaleiros de São João e ele teve um papel assim importantíssimo durante o cerco de Malta, quando ele resistiu durante um mês seguido aos ataques dos otomanos em 1565. E uma outra curiosidade muito bacana daqui de Malta é que este é o país com a maior concentração de igrejas por metro quadrado do mundo. São mais de 300 igrejas aqui em Malta, num país que é super pequeno. E aí o que acontece? Existe até um ditado aqui de que existe praticamente uma igreja para cada dia do ano.
próxima parada é no Upper Barracas Garden, um dos lugares mais visitados de Valletta e provavelmente o mirante mais famoso da cidade. Localizado no ponto mais alto das muralhas, esses jardins foram criados no século XVII pelos cavaleiros da Ordem de São João como um espaço privado para descanso. Como quase tudo em Malta, eles foram afetados pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e hoje são abertos ao público e oferecem uma das vistas mais bonitas do Mediterrâneo. Daqui de cima, vemos o Grand Harbour e as três cidades, Vitoriosa, Sanglea e Cospicua. Mas não é só a vista que chama a atenção. Logo abaixo dos jardins fica uma antiga bateria de canhões, que até hoje realiza disparos cerimoniais ao meio-dia e às 4 da tarde. Com seus arcos em pedra, bancos à sombra e um clima tranquilo, o Upper Barracas Garden é também um ótimo lugar para dar uma pausa no roteiro, respirar e simplesmente observar o movimento da cidade. No segundo dia, eu voltei até o Upper Barracas Garden para pegar o elevador público e descer até a parte baixa de Valletta para visitar as três cidades. Aí, gente, ó, descemos até aqui embaixo, olha, é bem alto. E custa €1, ida e volta. Agora a gente vai seguir nessa direção aqui para a gente chegar até o ferry. E é o barco que vai até Gozo, tá? O ferry de Gozo. E tá custando €30 ida e volta e já inclui também o transporte lá dentro da ilha. Eu tenho vontade de conhecer Gozo, eu não conhecia, nem da outra vez que eu estive aqui eu conheci, mas como tá um pouco frio e Gozo é um destino assim de praia, né? Então vai ficar para a próxima oportunidade. E aqui estamos nas três cidades de Malta. Essa aqui que vocês estão vendo é Sanglea, essa daqui é Cospicua e seguindo por essa avenida chegamos em Birgo. E lá ao fundo temos Valletta, que é a capital de onde nós saímos agora. A travessia do ferry custou €4,50 ida e volta, desde que seja de volta no mesmo dia. E se você não sabe do que se tratam as três cidades de Malta, vou fazer um breve resumo para vocês agora. As três cidades ficam bem do outro lado do Grand Harbour e são Vitoriosa, mais conhecida como Birgo, Sanglea e Cospicua. E apesar de muita gente visitar Valletta, é aqui que a história de Malta realmente começou. Birgo é a mais antiga e a mais interessante das três. Foi aqui que os cavaleiros da Ordem de São João se instalaram antes mesmo da construção de Valletta. Suas ruas estreitas, fortalezas e o antigo porto ainda preservam o clima medieval, como se o tempo tivesse passado mais devagar por aqui. Sanglea ocupa uma pequena península fortificada e oferece algumas das vistas mais bonitas de toda a região. Já Cospicua é a maior das três e a menos turística. As três cidades também tiveram um papel fundamental durante o Grande Cerco de Malta, no século XVI, quando resistiram bravamente às forças otomanas. Essa herança está presente em cada fortificação, em cada rua de pedra e em cada vista para o mar.
Hoje, visitar esse conjunto é como viajar no tempo, com menos turistas, mais autenticidade e uma conexão ainda mais direta com a história da ilha. Se Valletta impressiona, as 3 cidades complementam a experiência e mostram onde tudo realmente começou. Visita obrigatória para quem vai a Malta. Lá na ponta fica um forte muito legal, que eu já visitei uma vez e vou visitar novamente hoje, tá? E depois explorar as ruazinhas daqui de dentro da cidade, que são muito lindinhas. A primeira parada é no Forte de Santo Ângelo, que é um dos lugares mais importantes da história de Malta e também de onde temos vistas incríveis da região. Muito antes da construção de Valletta, esse era o forte que dominava o Grand Harbour. Sua posição estratégica na ponta da península de Birgo permitia controlar toda a entrada do porto, o que fez dele peça-chave em diversos momentos da história, especialmente durante o Grande Cerco de Malta em 1565. Na época, o forte serviu como quartel-general dos Cavaleiros da Ordem de São João, liderados por João Parisot de Valette, que deu nome a Valletta, lembra dele? Foi dali que partiram as principais estratégias de defesa contra o avanço do Império Otomano. E resistir não foi pouca coisa. O cerco durou meses e entrou para a história como um dos confrontos mais intensos do Mediterrâneo. Durante os séculos, o Forte de Santo Ângelo foi ampliado, reforçado e adaptado, passando por diferentes domínios, dos cavaleiros aos britânicos. Hoje, restaurado, ele está aberto à visitação e oferece uma experiência que mistura história, arquitetura militar e vistas espetaculares de Malta. E assim, não existe uma data correta de quando o forte começou a ser construído, mas estima-se que foi entre 1220 e 1240. Mas ele ganhou essa forma que a gente vê hoje por volta de 1550 mais ou menos. E aqui ficavam os canhões, né? Esses trilhos no chão são os trilhos por onde os canhões faziam o movimento circular deles para poder atirar por essas aberturas, né? E aqui tem vários, olha, tudo aqui. Toda essa área era um baluarte, né, onde ficavam vários canhões de defesa aqui do território de Malta. A fortaleza foi muito danificada durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, Malta foi um alvo muito grande dos nazistas, porque era o território britânico nessa época, né? E por outro lado também era um território muito estratégico para os britânicos por ser um ponto, né, no meio do Mediterrâneo. Olha aqui fala, olha. Bateria número 5, né, que eram os canhões que ficavam aqui, que foram construídos em 1690. Olha que interessante. E a vista, né, uma reprodução de Valletta nessa época, né, e a gente tem aqui a vista da cidade, né, de Valletta ali na frente. E hoje está um dia, assim, absurdamente lindo aqui. Mas venta bastante, faz um pouco de frio, mas, assim, incrível, né, gente? Olha que dia lindo. Este aqui é um palácio que fica dentro do forte, que foi construído em 1530 e é muito lindo isso daqui, gente. Tem um pátio muito legal e aqui na frente tem uma fonte aqui dentro, olha, que também foi construída entre 1530 e 1531. Gente, olha o nome do restaurante que nós viemos parar. Café do Brasil.
E eu vou pedir o Pen Chicken e para beber uma Heineken. Olha o preço da Heineken, 2,50 €, half pint. E o Pen Chicken tá 9,90 €. O prato chegou, olha só que sensacional. Gente, o cheiro disso aqui tá espetacular, vocês não têm ideia. E o da Manu, olha só que bonito que veio o fish and chips dela. Lindo, né? Bom, bom apetite, né, minha gente? E aí, gente, o bacana é circular aqui pelas ruazinhas da cidade. Essa aqui é Birgo, tá? Olha que coisa mais linda, mais charmosa, essas ruazinhas medievais aqui da cidade. É um labirinto, você vai para um lado ou você vai para o outro, é tudo lindo. E essa aqui é Birgo, tá? Das 3 cidades, eu acho que a Birgo é a mais bonitinha. Sanglea é legal também, Cospícua é a menos pitoresca. E ali na frente nós temos a fortaleza, né, de Santo Ângelo, onde nós estivemos agora há pouco. Que a gente consegue ver bem daqui. E vou te falar, vou dizer para vocês, gente, que lugar lindo. Eu já estive aqui nas 3 cidades antes, mas eu acho que eu não circulei tanto como eu estou circulando agora, sabe? Até porque eu tenho mais tempo agora também. Mas assim, é de encher os olhos, viu? E aí, com o tempo, a gente começa também a observar os pequenos detalhes, né? Como este santo aqui, colocado ali bem na quina dessa casa. Olha só que interessante. Outra coisa que eu também achei muito interessante é essa lei aqui, que as pessoas precisam limpar a sujeira dos seus cachorros, né? Após eles fazerem as suas necessidades. Não deixe de visitar a Igreja Paroquial de São Lourenço. Em um país com mais de 300 igrejas, algumas se destacam, e é o caso dessa aqui. A Igreja de São Lourenço é um dos edifícios religiosos mais importantes e simbólicos de Malta, especialmente por sua ligação direta com os Cavaleiros da Ordem de São João. Antes mesmo da construção de Valeta, foi essa igreja que serviu como principal templo dos cavaleiros. Durante o período em que Birgo era o centro do poder na ilha, a Igreja de São Lourenço funcionava praticamente como a igreja oficial da ordem, sendo palco de cerimônias importantes e momentos decisivos da história local. Sua origem remonta à Idade Média, mas ao longo dos séculos o edifício passou por diversas reconstruções, especialmente após os danos causados durante o Grande Cerco de Malta em 1565. O resultado é uma igreja que mistura diferentes períodos, mas com forte presença do estilo barroco, tão marcante na arquitetura maltesa. Gente, agora depois de Birgo, a gente vai atravessar para ver um pouquinho de Sanglea antes de encerrar o dia e voltar lá para Valeta. Aí, atravessando a pontezinha aqui, a gente já entra em Sanglea.
E, gente, antes de finalizar o vídeo, só quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esses arbustos aqui na beira da marina, aqui em Cospícua? Pois é, isso aqui, gente, é alecrim. Sério. Alecrim, muito perfumado. Isso é muito comum aqui na região do Mediterrâneo, né? Aqui em Malta, na Grécia, sul da Itália, a gente encontrar assim, olha, esse matagal todo, essa moita gigantesca de alecrim. Então, tipo, pegar aqui, botar no peixinho, botar na batata, sensacional, né? E agora a gente está esperando o nosso barco para a gente poder atravessar de volta lá para Valletta para encerrar esse dia super gostoso aqui em Malta. E começando mais um dia aqui em Malta, e hoje nós viemos até Marsaxi Locks, que é essa vila de pescadores aqui, lindíssima, e que tem algumas peculiaridades muito interessantes que eu quero mostrar para vocês. Para começar, hoje é um domingo e aos domingos acontece uma feira bem aqui no centrinho da vila, que eu vou mostrar para vocês o que tem nessa feira. Mas uma das características mais marcantes daqui de Marsaxi Locks são esses barquinhos dos pescadores. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Então, gente, são esses pequenos olhos pintados nos barcos, né, que são os olhos de Osíris, que é um símbolo de proteção, né, dos homens que se aventuram no mar. Então você vai ver que tem os barquinhos coloridos em todos os lugares e muitos têm esses olhinhos pintados. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Olha o olhinho pintado ali, tá vendo? Isso se tornou um dos símbolos de Malta. Esse símbolo aparece em cartão de crédito, aparece no cartão de transporte público aqui de Malta também, em souvenir, em vários lugares. Acabou virando um dos símbolos daqui do país. Olha aqui os olhinhos, ó, que eu falei para vocês, que a gente consegue ver bem de perto. São bem pequenos, né? Ficam sempre na proa dos barcos. Eu já estive aqui em janeiro de 2020, na minha primeira visita aqui em Malta. Visitei esse mesmo lugar. Foi num dia de semana, estava bem mais tranquilo do que agora, e eu tenho uma foto exatamente aqui nessa ponta dessa plataforma aqui, onde esse casal está fazendo a foto deles. É muito legal revisitar um lugar assim depois de alguns anos, né? E foi num momento muito louco, né? Porque foi janeiro de 2020, pouco tempo depois o mundo parou, né, minha gente? Olha só o olhinho que eu falei. Ele é bem pequeno, sabe? Bem discreto. E ficam sempre aqui na proa dos barcos.
Gente, o tamanho da azeitona. Você tem noção. Você tem noção de como as azeitonas são grandes. Olha isso. O povo tava ali atrás enlouquecido na barraquinha do pistache, hein? Eu nunca vi isso. E, gente, olha que coisa linda. Eu comprei um desse aqui, ó. Desse maior. 12 euros. Esses menores aqui, 9 euros. Comprei, né, gente? Eu não aguentei. 12 euros, exatamente baratinho não é, mas é uma peça muito legal, né? E olha só, daqui a gente tem uma vista, né, da cidadezinha, da vila, Max-Ax-Laux. E vocês estão vendo nuvens escuras no horizonte? Porque, gente, o tempo aqui em Malta às vezes fica muito instável, né? Se você olhar a localização da ilha, ou melhor, das ilhas, né? Elas ficam bem no meio do mar Mediterrâneo, então, assim, qualquer corrente de vento, de chuva, de temporal, atravessa a ilha. Então, é muito comum a gente ter, assim, chuva e 10 minutos depois ter sol, ou vice-versa. Então, assim, tenham isso em mente, né, quando vocês vierem para Malta, porque mesmo no verão, o tempo aqui é bastante imprevisível, ou melhor, pode ser bastante imprevisível, tá? E aqui tem uma prainha, mas olha, a Malta tem praias assim incríveis, mas elas não ficam aqui nessa região, tá? Tem Gozo, por exemplo, que é uma ilha que tem praias assim incríveis. Aqui não tem praias bonitas, né? Inclusive, uma coisa que eu quero mostrar para vocês que me surpreendeu bastante assim negativamente é a quantidade de lixo. E, gente, não é que a chuva chegou mesmo. Céu azul aqui atrás, a chuva aqui onde eu tô, é assim, muito imprevisível, tá? Gente, uma pausa para almoçar e eu quero mostrar para vocês. Olha esse polvo incrível que eu pedi. Eu tava com vontade de comer polvo já tinha um tempo. Polvo grelhado, assim, que coisa linda. Uma cama de batatas rústicas, tomatinho confitado, espetacular. E aí para beber eu pedi uma Carlsberg, que é mais barato aqui em Malta do que na Dinamarca, tá? É 5 euros, 500 ml. Uma água também que foi 3 euros, de 750, e o polvo foi 22 euros. A Manu pediu um linguine com polvo, né? Isso, com polvo. Que tá tipo assim, lindíssimo. Você lembra o preço? R$19,50. 19,50 euros. Agora eu quero que vocês digam o preço que vocês estão achando dos preços, né? Porque assim, eu achei muito justo. E, gente, nós ficamos tanto tempo ali no restaurante, né? Foi tão gostoso que, tipo, a feira já acabou, tá? E essa aqui é Max-Ax-Laux, né? É difícil pronunciar, sem a feira. Olha que lugar mais lindinho é esse, viu? Então, assim, recomendo bastante vocês colocarem no roteiro de vocês aqui em Malta, porque vale a pena, tá? O nome é difícil de pronunciar, mas vale a pena. E eu começo meu último dia em Malta visitando Medina, a cidade
silenciosa. E eu tô falando baixo assim porque aqui vivem apenas 300 pessoas e a todo momento a gente encontra plaquinhas dizendo que é para manter a voz baixa em respeito aos moradores. Então por isso eu tô falando um pouquinho mais baixo hoje com vocês. Mas o que deixou Medina bastante conhecida foi uma certa série de TV. A série Game of Thrones teve gravações em Medina. A cidade foi usada como uma das primeiras versões de Porto Real, a capital dos Sete Reinos, na primeira temporada da série. O icônico portão de entrada de Medina aparece como chegada a King's Landing, e várias cenas foram gravadas em suas ruas e arredores, aproveitando a estética medieval praticamente intacta do lugar. Com suas muralhas, ruelas estreitas e construções em pedra dourada, Medina ofereceu o cenário perfeito para dar vida ao universo da série, antes mesmo de outras locações como Dubrovnik assumirem esse papel nas temporadas seguintes. E olha só, daqui de cima a gente consegue ter uma vista bem bacana da ilha, para vocês verem como Malta é pequena, né? A gente consegue ver uma boa parte de Malta daqui de cima. O Mediterrâneo lá no fundo, lá, tá vendo? E Valletta fica nessa direção aqui. E daqui de fora a gente tem uma vista bem legal das muralhas, tá? Aqui embaixo é um parque que contorna toda a cidade, né? Toda Medina. É muito bonito aqui fora e assim, é um lugar que não é grande, tá? Então assim, para visitar, você em 2 horas consegue visitar tudo. Existe um museu, se você quiser visitar o museu, aí você vai gastar uns 40 minutos a mais. Mas é o lugar que dá para combinar perfeitamente com uma outra visita aqui em Malta. E depois dessa visita incrível a Medina, eu fui para Sliema para curtir o fim de tarde no calçadão de Sliema à beira-mar, de onde temos uma vista incrível de Valletta. Essa foi minha segunda visita a Malta, um lugar que eu pretendo voltar mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.